meus queridos, Deus abençoe a todos. Tem uma palavra ao teu coração neste dia, em rápidos minutos. Palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo de número 18, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Palavra preciosa da parte do nosso Deus para o teu coração neste dia. 3 conselhos que Deus colocou no meu coração através dessa palavra neste momento para a tua vida. Para Deus nos usar é necessário, primeiro, nos levantarmos. Ele falou aqui: levanta-te, levanta-te. Versículo de número 2: levanta-te, ou seja, se dispõe, disponha-se para fazer algo para Deus nesse tempo. Disponha-se para o seu trabalho secular, da onde vem o seu sustento. Disponha-se para cuidar bem, para cuidar melhor da sua casa neste tempo. Até porque a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, capítulo 1 de Timóteo, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, de 1 Timóteo: mas se alguém não cuida dos seus e da sua casa, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Glória a Deus. Cuide bem da sua casa neste tempo, em nome de Jesus. Levante-se, disponha-se para o ministério que Deus tem para a tua vida, para o chamado de Deus para a tua vida também. Disponha-se para evangelizar, disponha-se para pregar a palavra do Senhor das diversas maneiras, dos diversos recursos que Deus coloca na nossa mão para fazer, usando a tecnologia, usando as redes sociais, usando o dia a dia, usando o testemunho, as suas experiências. Passe para adiante essas experiências para que pessoas sejam tocadas. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Disponha-se. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro aprovado, como um servo aprovado, como um escolhido aprovado, que não tem o que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ore mais, leia mais, estude mais nesse tempo que Deus está te dando, para que você possa ser mais usado nas mãos do Senhor. O Senhor falou para Moisés e para o povo de Israel, após ter tirado eles do Egito, quando eles estavam diante do Mar Vermelho e perseguidos por Faraó e seu exército, e eles ali estavam clamando, apavorados naquele momento, aquela situação difícil e complicada, em que aos olhos naturais deles era impossível atravessar aquele mar, e teriam que enfrentar o exército que ali vinha para cima deles. Mas o que chama a atenção é que o Senhor falou para Moisés: por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E falou para Moisés estender o seu cajado em direção ao mar, e o mar se abriu e eles continuaram marchando. Então Deus fala para mim e para você neste dia: marche, te levante para marchar. Não fique prostrado diante do problema, não fique prostrado diante da inquietação que te cerca, diante das ansiedades que te cercam. Te levanta e começa a marchar, que Deus tem mais para a tua vida, em nome de Jesus. Também o filho pródigo me chama a atenção quando ele errou, tomou uma decisão errada. E quem não toma uma decisão errada na sua vida? Quem já não errou na sua caminhada? E ele errou por sua vez. Falou para o seu pai: eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui, eu quero viver a minha vida, me dá a minha parte, a minha herança, que eu vou sair. Saiu. E o pai deixou que ele fosse naquele momento, ainda que fosse contra a vontade dele. E ele se foi, mas em certo momento da vida dele, quando as coisas não estavam bem,
ele caiu em si. E o que nos chama a atenção é que ele mesmo disse para ele: eu já sei, eu não vou ficar aqui para comer as comidas dos porcos, eu não tenho mais o que comer, então eu vou me levantar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi para ele: olha, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez. Assim ele colocou no seu coração se levantar naquele momento e voltar atrás, se arrepender do erro que ele tinha cometido. Quem sabe você está longe, quem sabe você é um filho pródigo, quem sabe você está distante da casa do Senhor, quem sabe você neste momento está pensando: como vou fazer para voltar? Faça como o filho pródigo fez. Pense, ore, fale com Deus. Eu tenho certeza, se você se levantar para se aproximar do Senhor, Ele estará com os braços abertos, como estava o pai daquele filho quando ele chegou para te receber novamente. Deus tem algo precioso para a tua vida. Não fique distante, aleluia, da casa do Senhor. Amém? Também, segundo conselho que eu vejo nessa palavra é descer. Porque ele falou aqui: levanta-te e desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Descer. Deus nunca levantará pessoas que não estão dispostas a descer. Nunca vai usar. Aquele que não se senta, que não desce para ouvir, ele não pode se levantar para falar. Aquele que não é humilde para querer, desejar aprender, ele não pode se levantar para ensinar alguém. É necessário que a gente aprenda a descer, para depois ser usado nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, aconteceu com Paulo isso. Ele era orgulhoso, soberbo, cheio de conhecimento, cheio de prerrogativas, mas teve um momento que ele teve que descer, cair por terra e descer para ter o encontro do Senhor, e o Senhor começar uma grande obra na vida daquele homem. E de Saulo ele foi transformado em Paulo e um grande missionário de Deus. Mas primeiro ele teve que descer. Zaqueu também me chama a atenção, porque Zaqueu primeiro ele se levantou para ir ver o Senhor, mas depois, quando o Senhor viu ele, o Senhor disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa, Zaqueu, sem titubear em meus pensamentos, como algumas pessoas ficam em cima do muro pensando: será que vou, será que não vou, e ficam adiando a obra de Deus na vida delas. Mas Zaqueu desceu depressa e se humilhou aos pés do Senhor naquele momento. Então ali o Senhor foi pousar na sua casa. Ele teve intimidade com o Senhor, ainda que alguns criticassem, porque o Senhor entrara na casa de um pecador para comer com ele, para pousar na casa dele. Mas o Senhor não se importa com a tua vida, o que tu fez ontem, o que tu deixou de fazer. O Senhor quer hoje uma decisão na tua vida, e que você venha se humilhar aos pés dele e dizer que precisa e que quer ter intimidade com ele. Zaqueu se levantou para ver lá fora, agora Zaqueu desce e se humilha para ter intimidade lá dentro da sua casa. Intimidade é dentro da sua casa, e o Senhor Jesus ele fala sobre isso. Você, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e ora a Deus que vê tudo que está em oculto, e Ele vai te recompensar. Em nome de Jesus, descer é se humilhar. Jesus deixou o exemplo para nós também. Lá em Filipenses, ele fala sobre isso, capítulo 2, versículo 5 adiante, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus exaltou ele soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará diante dele. Mas ele veio com propósitos. Então, se humilhar, descer, sempre terá um propósito na nossa vida. Os amigos do paralítico, os 4 amigos que levaram o paralítico para até Jesus, eles desceram sobre o telhado até Jesus, para que aquele homem fosse curado. Paulo desceu para ter o seu ministério. Jesus desceu da terra
para nos dar uma vida nova, para nos salvar. Todo aquele que desce tem um propósito. Qual é o teu propósito na tua vida? O que você está fazendo? O que Deus está falando ao teu coração? Descer, querido, é se humilhar, descer. E humildade é ter sem desejar ter. É ser sem desejar ser. Tiago fala muito bem sobre isso, que Deus ele dá graça aos humildes e ele abate os soberbos, Então, quando nós não somos humildes, Deus tira aquela graça. Nós precisamos descer, precisamos nos humilhar. Você que é obreiro, servo de Deus, pregador, você precisa descer a casa do oleiro, precisa se humilhar, precisa se esvaziar de si mesmo para que Deus possa, aleluia, te usar. E o apóstolo Pedro, ele fala, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele vos exalte. Se humilhe, para que no tempo dele ele te exalte. Amém? Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E terceiro conselho, aleluia, para a tua vida, nesta palavra de Jeremias: levanta-te, te disponha. Segundo, desce, se humilha para ser usado por Deus. E terceiro, ouça as minhas palavras. Você tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. Ouça, está falando de atenção. Se nós tivermos dificuldade para ouvir, nós também teremos dificuldade para falar. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, ou seja, não deu atenção, não deixou cair no coração, não colocou em prática, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, esse é considerado um homem insensato, e desceu a chuva, a correr os rios, e a soprar os ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a queda daquela casa. Então, ouça com atenção a palavra do Senhor e pratique, coloque em prática o que Deus vai fazer você prosperar, em nome de Jesus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E Hebreus diz assim, para nós encerrar, aleluia, e eu continuar orando pela tua vida. Hebreus capítulo de número 3 e versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o seu coração, como o povo fez lá no deserto, endureceu o coração, se rebelaram contra Deus, não creram na promessa do Senhor e morreram no deserto. Deus levantou outra geração para alcançar a terra prometida, alcançar as promessas que Ele tinha para o seu povo. Não endureça o seu coração, ouça em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.